Continuando a gravação, pessoal, deu um probleminha, interrompeu aqui, então nós iniciaremos a correção pela próxima questão aqui, que diz, deixa eu colocar a slide inteira, diz, vamos adiante. Este aqui, ó. Com relação à anulação dos atos administrativos, é correto afirmar que opera efeito ex nunc. Ex nunc, pessoal, quer dizer que é da data do fato, né? Aqui está o erro, porque desde então, né, desde o dia da publicação, dali em diante. Então, com relação à anulação, quando se anula é por vício de violação, por violação à lei. Revogação é uma opção, anulação é porque há um vício, uma ilegalidade. Então, quando há um vício, em regra, ele não produziu efeito desde o início. Então, não é ex nunc, é ex tunc, lá do início da norma, e não da data da anulação, que seria o efeito ex nunc. Então, o efeito é ex tunc. Está o erro. Então, ex nunc é dali em diante, mas como é a anulação, é lá da data da norma, é efeito ex tunc, desde a publicação da norma. Só que realmente, essa parte estaria certa, ó, não podem prejudicar direitos adquiridos. Quem adquiriu o direito vai manter, mesmo havendo anulação. B. Apenas os atos vinculados emitidos em desacordo com os preceitos legais são invalidados pela própria administração, com efeito ex nunc. Apenas os atos vinculados emitidos em desacordo com os preceitos legais são invalidados pela própria administração. Está errado, a administração pode tanto anular quanto revogar, e não somente atos vinculados, atos discricionários também. C. O Poder Judiciário deverá anular os atos discricionários por motivo de conveniência e oportunidade. Errado, o Poder Judiciário só pode anular por motivo de vício, de ilegalidade no ato, e não por conveniência e oportunidade, que é somente o administrador. D. O Poder Judiciário não poderá declarar a nulidade dos atos administrativos discricionários derivados de vício. Quando for vício, o Poder Judiciário pode anular, não pode revogar. Então, está errado. Letra E. O desfazimento do ato que apresente vício quanto aos motivos produz efeitos retroativos à data em que foi emitido. O desfazimento do ato que apresente vício quanto aos motivos. O que é motivo? É a causa, é o fato que gerou aquele ato administrativo. Portanto, neste caso, não terá validade, né? Então será desfeito quando apresentar vício quanto aos motivos. E os efeitos são retroativos. Ex tunc. A resposta certa é essa. Pedro Roberto Pereira Rego, morador da cidade de Estrelinha, trabalhador do comércio, foi eleito prefeito da citada cidade. Só um minutinho, pessoal, que tem um barulho aqui. A gente separaram 5 minutinhos. Tinha um barulho aqui cortando grama bem na minha janela, daí eu vou pedir para eles pararem um minutinho. Pedro Roberto Pereira Rego, morador da cidade de Estrelinha, trabalhador do comércio, foi eleito prefeito da citada cidade. Tão logo eleito, com o intuito de permanecer sempre na mídia e demonstrar seus atos como administrador municipal para os estrelanos, mandou pintar as paradas de ônibus e postou o símbolo do partido nestes locais. Paradas de ônibus. Avalie, utilizando a Constituição Federal, a legalidade do ato do prefeito. Deixa eu pegar uma Constituição aqui.
Bom, então, o que nós podemos dizer aqui? Vamos lá. Neste caso, o que a Constituição Federal fala? Vamos abrir aqui o artigo 37, parágrafo 1º. Diz o artigo 37, ainda não temos a reforma administrativa até o momento, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Parágrafo 1º. Deixa eu achar aqui. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, ele colocar um símbolo parecido com o partido dele é uma promoção pessoal para ele, o partido dele. Então, esse é o erro que tem nesta assertiva. Ela é errada, então, conforme determina o artigo 37, parágrafo 1º, ele não pode utilizar de símbolos que dê uma conotação de promoção pessoal. Tá? Esta é a resposta, então. Vamos para a última. Opa. Deixa eu só acertar aqui. Deixa eu ir até ela. Mudou aqui a tela. Caco Barcelos da Fonseca, fiscal municipal, foi fiscalizar um restaurante a fim de verificar aspectos sanitários. Ao se identificar ao gerente do estabelecimento, foi negada a entrada, afirmando o gerente que somente o autorizaria o ingresso no estabelecimento comercial mediante ordem judicial. Informe se o gerente tem legitimidade para barrar o trabalho do servidor. Justifique. Bom, pessoal, a resposta aqui passa pelos poderes administrativos. A administração pública, para realizar o trabalho de fiscalização para atender o interesse público, ela pode, sim, nesse exemplo específico, ingressar no restaurante para realizar essa inspeção e verificar os aspectos sanitários, né, averiguando as condições de armazenamento, de validade dos alimentos, de higiene, para entender o interesse público de quem vai lá fazer as refeições. Então, com base no poder de polícia, poder administrativo de polícia, o fiscal pode ingressar no estabelecimento comercial, não dentro da casa, não estou falando isso, no estabelecimento comercial, para realizar a inspeção. Né? É o poder de polícia que assim autoriza sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Certo, pessoal? Então, espero que todos foram bem na prova, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar pelo ambiente aula, né? Existe lá a sala de interação. Bom, quero encerrar com uma frase aqui do Leandro Carnal, que é um professor de história, um dos maiores palestrantes do Brasil na atualidade. Ele diz assim: zona de conforto. Zona de conforto e tranquilidade, né, pessoal? Zona de conforto é o que eu mais busco. É verdade, eu quero ficar confortável. Mas o que mais me prejudica. Por quê, pessoal? Quanto mais eu busco a zona de conforto, quanto mais eu tento ficar confortável, de pernas pro ar, olhando TV, jogando videogame, ou sei lá o quê, isso mais me prejudica, porque eu deixo de atentar aos aspectos da minha vida, como a minha profissão, como melhorar na minha profissão, como progredir financeiramente na minha profissão, né? Então, a zona de conforto é importante, mas ela tem que ter um limite. Nós temos que trabalhar para ter um bom futuro e, sim, depois de uma certa idade, aí entrar na zona de conforto. Então, boa semana a todos.